Era uma noite silenciosa, com o vento batendo contra as janelas do apartamento de Ricardo. Ele caminhava pela sala iluminada apenas pela luz fraca da televisão. Seu coração parecia inquieto, como se pressentisse algo sombrio. De repente, o celular vibrou sobre a mesa de centro. Ele atendeu, sem pensar. Do outro lado da linha, uma voz feminina, trêmula, disse: Ricardo, você precisa saber da verdade. Ele lhe gelou. E que verdade? Perguntou, a respiração acelerada. Muito. As palavras seguintes caíram como lâminas. Sua esposa não é quem você pensa. O silêncio foi sufocante, quebrado apenas pelo som distante da rua. A descrença tomou conta de Ricardo, cada batida do coração ecoando como martelo. Ele deixou o celular cair, os olhos arregalados, a mente mergulhada em caos. E tudo ao seu redor parecia se dissolver. E naquele instante, sua vida perfeita virou pó. Ricardo permaneceu ajoelhado no chão, o celular ainda iluminando fracamente ao lado dele. O silêncio parecia ensurdecedor, preenchido apenas pelo som da chuva contra o vidro. Ele murmurou para si mesmo: não pode ser verdade. As memórias invadiram sua mente, o sorriso dela, as promessas, as noites de cumplicidade. Como tudo poderia ser mentira? Seu coração batia forte, como se tentasse escapar do peito. O ar parecia pesado, difícil de respirar. Ele fechou os olhos, tentando se agarrar a qualquer explicação que não fosse a cruel realidade. Mas a voz ao telefone ecoava sem parar, repetindo aquela frase que destruía sua confiança. Estrado. Ricardo levantou-se devagar, como se cada músculo resistisse ao peso da verdade. Caminhou até a janela e apoiou a testa contra o vidro frio. A cidade parecia distante e indiferente à sua dor. Ela me enganou, murmurou, a voz embargada. E a raiva começava a se misturar ao desespero, queimando dentro dele como fogo preso. Seu reflexo no vidro mostrava um homem que já não reconhecia. Ele cerrou os punhos, tentando conter a avalanche de emoções. Lá fora, a chuva caía sem trégua, como se o mundo refletisse sua tormenta interna. Ele se afastou da janela e pegou uma fotografia sobre a estante. Era ele e Clara em uma viagem à praia, ambos sorrindo sob o sol. A lembrança agora parecia cruel, como uma encenação. Pai. Como ela pôde? Sussurrou, apertando a foto entre os dedos. A imagem começou a tremer em suas mãos, ameaçando rasgar. Lágrimas brotaram, mas ele não queria chorar. Sentia que derramar lágrimas seria ceder à fraqueza, quando na verdade só havia vazio. Ele encarou o retrato como se procurasse respostas que nunca viriam. Berrazianes. Ricardo deixou a fotografia cair sobre a mesa, o som leve contrastando com o peso que carregava no peito. Sentou-se no sofá, apoiando a cabeça nas mãos. A escuridão do quarto parecia envolvê-lo, tornando-se um reflexo de seu estado de espírito. Minha vida acabou, murmurou, a voz baixa e quebrada. O relógio marcava cada segundo como um martelo, lembrando-o de que não havia retorno. A traição não era um sonho ruim, mas a nova realidade. Traição não era um sonho ruim. E nesse instante, o vazio transformou-se em uma chama silenciosa de ódio. Ricardo passou a madrugada em claro, sentado na escuridão do quarto. A cada minuto, sua mente retornava ao momento da ligação, repetindo aquelas palavras cortantes. Ele tentou negar, mas a voz parecia ecoar dentro dele. O relógio marcava 5 da manhã quando ele finalmente se levantou, o corpo cansado e os olhos vermelhos. Foi até o espelho e encarou seu reflexo. Eu não merecia isso, murmurou, tocando o próprio rosto com raiva e tristeza. E o homem que ele via parecia um estranho, consumido pela dor. Seu coração latejava em silêncio, como se cada batida fosse um lembrete cruel de que Clara havia destruído tudo. Ele desceu até a cozinha, tentando encontrar forças no silêncio da manhã. O aroma do café recém-passado trouxe lembranças dolorosas das manhãs com Clara. E ela sorrindo,
preparando a mesa, tocando sua mão. Agora, tudo parecia mentira. Ricardo segurou a xícara com firmeza, mas a bebida tremia em suas mãos. Foi tudo encenação, pensou, sentindo o calor do café não aquecer, mas queimar sua garganta. O sabor amargo refletia a vida, que agora parecia sem cor. Ele apoiou-se na bancada, tentando não desmoronar ali mesmo. Mais tarde, ele abriu o guarda-roupa e encontrou um vestido de Clara pendurado entre suas roupas. O cheiro familiar ainda impregnava o tecido, e isso o atingiu como um soco. Ele puxou o vestido com raiva, apertando-o contra o peito. Você me enganou com esse mesmo sorriso, murmurou, a voz embargada. O objeto que antes trazia carinho, agora parecia uma prova da traição. Ricardo sentiu a raiva crescer, suas mãos tremendo como se quisessem rasgar o tecido, mas ele apenas ficou parado, paralisado entre ódio e saudade. Sentado no sofá, Ricardo começou a lembrar das conversas íntimas que teve com Clara. As risadas, os planos para o futuro, cada detalhe agora se transformava em veneno. Ele sussurrou: você prometeu lealdade. Suas mãos apertavam o braço do sofá com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O peso da lembrança esmagava seu peito. O passado, que antes era doce, agora era uma prisão. Ricardo respirou fundo, tentando controlar o choro, mas a dor parecia infinita. Ricardo caminhou até a varanda do apartamento, observando a cidade acordar lentamente sob a luz cinzenta da manhã. Carros passavam, pessoas corriam, mas sua vida parecia congelada. O mundo segue, mas eu fiquei preso, pensou em voz baixa. A brisa fria da manhã bateu em seu rosto, mas não trouxe alívio. Em seu peito, havia apenas um vazio crescente. A traição de Clara não era apenas uma mentira, era o fim de tudo o que ele acreditava sobre amor e confiança. Ele fechou os olhos, sentindo que sua alma estava quebrada em pedaços que jamais voltariam a se juntar. Ricardo passou o dia sem sair de casa, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. A cada lembrança de Clara, sua respiração se tornava mais pesada. Ele revivia os pequenos sinais que ignorou. As mensagens apagadas, as saídas inexplicáveis, os olhares distantes. Como fui tão cego? Murmurou, batendo a mão contra a parede. A raiva começou a substituir o vazio. Era como se algo dentro dele tivesse despertado, um desejo ardente de descobrir cada detalhe da mentira. Ricardo sentiu que não poderia descansar até conhecer toda a verdade, custasse o que custasse. Ao anoitecer, Ricardo vasculhou o celular de Clara, ainda guardado em uma gaveta. As mãos tremiam enquanto ele desbloqueava o aparelho. O coração disparou ao encontrar mensagens arquivadas. Ele leu cada palavra com atenção, sentindo o sangue ferver. Clara ria, marcava encontros secretos, escrevia frases que antes pertenciam apenas a ele. Você me destruiu, sussurrou, os olhos ardendo. A traição agora tinha corpo, tinha provas. O que era dúvida virou certeza, e isso queimava mais do que qualquer suspeita. Ricardo atirou o celular contra o sofá e passou as mãos pelo rosto, respirando fundo. Sua mente estava em chamas. Se ela mentiu sobre isso, mentiu sobre tudo, disse a voz quase um rugido. Ele caminhou até a cozinha, serviu um copo de uísque e engoliu de uma vez. O álcool queimou sua garganta, mas não trouxe alívio. Em vez disso, a raiva se transformava em determinação. Ele sabia que precisava confrontar Clara, mas não poderia fazê-lo sem provas definitivas. Decidiu que seguiria cada pista até desmascará-la por completo. Naquela noite, Ricardo saiu de casa pela primeira vez desde a revelação. Caminhou pelas ruas molhadas da cidade, cada passo firme, guiado pela raiva. As luzes refletiam no asfalto como fragmentos distorcidos de sua mente. Ele sabia que precisava encontrar alguém que pudesse ajudá-lo a juntar as peças. Um amigo, talvez, alguém de confiança. Se vou cair, não cairei sozinho, pensou, apertando o casaco contra o peito.
A noite fria não gelava tanto quanto a dor que carregava dentro de si. Ricardo parou diante de um bar antigo, onde sabia que encontraria seu amigo de longa data, Marcos. Hesitou por alguns segundos, respirando fundo antes de empurrar a porta pesada. O cheiro de bebida e fumaça tomou conta de seus sentidos. Marcos estava lá, sentado ao fundo, erguendo os olhos surpresos ao vê-lo. Ricardo se aproximou e disse com a voz baixa, mas firme: "Preciso da sua ajuda. Descobri algo que vai mudar tudo." Nesse instante, o silêncio entre eles carregava um peso imenso, e Ricardo sabia que havia cruzado uma linha sem retorno. Marcos ouviu cada palavra de Ricardo em silêncio, os olhos fixos nele com expressão grave. Quando Ricardo terminou de relatar a traição, Marcos respirou fundo e disse: "Há algo que você não sabe." Ricardo franziu a testa, confuso. Marcos se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Clara não agiu sozinha. Há outra pessoa envolvida. Alguém muito próximo de você. O coração de Ricardo parou por um instante. As palavras de Marcos soaram como facas invisíveis. De repente, a dor da traição parecia ainda mais profunda, como se suas raízes se espalhassem para além de Clara. Ricardo olhou para Marcos com incredulidade, o coração acelerado. "Está dizendo que alguém mais me traiu?" perguntou com a voz firme, mas trêmula. Marcos assentiu lentamente. "Alguém da sua família esteve por perto demais, sabia mais do que devia, e não disse nada. Ricardo sentiu o mundo girar. Suas mãos suavam. "Quem?" exigiu, a raiva misturada ao desespero. Marcos hesitou antes de responder. "Seu próprio irmão, Eduardo." A revelação o atingiu como um raio. Não era apenas Clara, o sangue do seu sangue também havia traído sua confiança. Ricardo levantou-se abruptamente, a cadeira arrastando pelo chão de madeira com um som áspero. A raiva queimava em suas veias, mas também a dor. "Eduardo?" repetiu, quase sem acreditar. As memórias com o irmão vinham em ondas. Infância, confiança, risos. Como poderia ter sido enganado por ele também? Marcos colocou a mão em seu ombro, tentando acalmá-lo. "Eu sei que dói, mas você precisa da verdade inteira." Ricardo respirou fundo, sentindo-se dividido entre confrontar imediatamente ou planejar cada passo. Naquela noite, Ricardo voltou para casa em silêncio, mas sua mente estava em tumulto. A revelação sobre Eduardo latejava como veneno. Ele abriu uma gaveta e tirou uma antiga fotografia em que ele, Clara e Eduardo estavam juntos, em uma festa de família. Olhou para o sorriso de ambos, agora carregado de falsidade. "Vocês destruíram tudo", murmurou, rasgando a foto em pedaços. Cada fragmento parecia cortar sua pele. A dor da traição se tornava cada vez mais insuportável, mas também moldava uma nova determinação. Sentado no chão, cercado pelos pedaços da fotografia rasgada, Ricardo deixou escapar um grito abafado, como se tentasse expurgar a dor de dentro de si. As lágrimas finalmente vieram, pesadas, mas misturadas a um ódio crescente. "Não é só sobre Clara. Agora é sobre todos que me traíram", disse, a voz rouca. A reviravolta não era apenas uma revelação externa, mas interna. Ricardo percebeu que sua busca já não era por respostas, mas por justiça ou vingança. E nesse instante, sua humanidade começou a se diluir no fogo da fúria. Ricardo marcou um encontro com Clara em um café discreto, longe dos olhares conhecidos. Quando ela chegou, o coração dele disparou, mas não havia mais amor em seus olhos, apenas fúria contida. Clara sorriu, tentando parecer natural, mas Ricardo a interrompeu. "Pare com o teatro." O tom frio fez o sorriso dela desaparecer. Ele colocou o celular na mesa com as mensagens expostas. "Acabou, Clara. Eu sei de tudo." O silêncio entre eles pesava mais do que qualquer palavra. E Clara desviou o olhar, incapaz de sustentar a verdade. Clara tentou falar, mas Ricardo bateu na mesa, o som ecoando pelo café. "Não ouse mentir mais."
Ela respirou fundo e disse: Eu não queria que fosse assim. As palavras soaram ocas, incapazes de apagar o estrago. Ricardo se inclinou para a frente, o rosto a poucos centímetros do dela. Você destruiu minha vida. A intensidade de sua voz fez Clara estremecer. Lágrimas surgiram nos olhos dela, mas Ricardo não se comoveu. O peso do ódio era mais forte do que qualquer lembrança de amor. De repente, a porta do café se abriu e Eduardo entrou. O mundo de Ricardo pareceu parar. O irmão se aproximou lentamente, a expressão culpada estampada no rosto. Ricardo se levantou de imediato, os punhos cerrados. Você também? Gritou, a voz reverberando pelo ambiente. Eduardo levantou as mãos, tentando se explicar. Ricardo, não é o que você pensa. Mas nada poderia apagar a dor de ver o próprio sangue envolvido. O café inteiro silenciou, atento ao confronto que estava prestes a explodir. Ricardo avançou até Eduardo, encarando-o a poucos centímetros de distância. Você era meu irmão, meu sangue, disse, a voz quebrada pelo ódio. Eduardo tentou justificar-se. Eu nunca quis te ferir, foi um erro. Mas cada palavra soava como veneno. Ricardo empurrou o irmão contra a parede, a raiva transbordando em cada gesto. Você roubou mais do que minha confiança, roubou minha vida, gritou, enquanto clientes se afastavam, chocados com a cena. Clara observava em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto, incapaz de intervir. Com a respiração ofegante, Ricardo soltou Eduardo e recuou um passo. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas também de decisão. Não quero ouvir desculpas. O que vocês fizeram não tem perdão. Ele olhou para Clara, depois para Eduardo e finalmente para si mesmo refletido no vidro da janela. Aquele homem não era mais o mesmo. O silêncio que seguiu foi esmagador. O confronto havia acontecido, mas a pergunta permanecia: o que fazer agora? A vingança ainda queimava dentro dele, mas pela primeira vez, Ricardo percebeu que também estava lutando contra si mesmo. Ricardo voltou para casa depois do confronto, cada passo pesado como se carregasse pedras nos ombros. O silêncio do apartamento parecia ainda mais sufocante do que antes. Ele jogou o casaco no sofá e caiu sentado, enterrando o rosto nas mãos. O que restou de mim? Murmurou, em voz baixa. A raiva havia dado lugar a um vazio profundo. Tudo o que ele tinha acreditado estar construindo se desfez em questão de dias. Agora, restava apenas a sensação amarga de uma vida que nunca mais seria a mesma. Ele se levantou lentamente e foi até a varanda. As luzes da cidade brilhavam distantes, como se pertencessem a um mundo do qual não fazia mais parte. Eles roubaram tudo de mim, pensou, segurando a grade com força. As lágrimas escorriam sem controle. Não havia satisfação em desmascarar Clara e Eduardo, apenas dor. A vingança, que antes parecia um caminho de força, agora se mostrava vazia. Ricardo percebeu que não recuperaria a confiança, nem o amor perdido. Havia apenas cicatrizes abertas. Ricardo entrou novamente e abriu uma gaveta, retirando um diário antigo. Nele, havia páginas escritas com sonhos e planos para o futuro com Clara. Ao folheá-las, sentiu um aperto no peito. Tudo era mentira desde o começo? Perguntou a si mesmo. O contraste entre o passado idealizado e o presente cruel o fez perceber que não havia como voltar atrás. Rasgou uma das páginas, mas logo parou. Guardou o diário de volta, como se aquele registro fosse a única prova de que um dia acreditou no amor. Ao amanhecer, Ricardo caminhou até o espelho do banheiro. Seus olhos estavam vermelhos, as olheiras profundas. Ele encarou o reflexo e mal reconheceu o homem que via. A vingança não trouxe nada, admitiu em voz baixa. Era como se tivesse perdido não apenas Clara e Eduardo, mas também a si mesmo. A dor havia moldado uma versão quebrada dele, e não havia volta.
Por um momento, desejou nunca ter descoberto a verdade. Mas logo lembrou que a mentira já o havia matado por dentro antes mesmo da revelação. Sentado novamente no sofá, Ricardo percebeu que estava sozinho, mas também livre da mentira que o aprisionava. A liberdade, porém, tinha um gosto amargo. O preço foi minha alma, pensou. O apartamento parecia vazio demais, e o silêncio pesava como nunca. Ele fechou os olhos e respirou fundo, tentando aceitar que a vida seguiria de alguma forma. E a vingança não apagaria a cicatriz, mas talvez um dia se transformasse em força. No fundo, ele sabia que jamais seria o mesmo, mas precisava sobreviver à própria escuridão. Ricardo caminhava sozinho pela rua deserta, já sem pressa, como se cada passo fosse um adeus ao que restava de sua antiga vida. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons avermelhados, mas nada parecia belo aos seus olhos. Ele refletia sobre tudo o que havia perdido, sobre como sua confiança foi esmagada pelas pessoas mais próximas. O amor é apenas uma ilusão, murmurou, a voz rouca. A traição não era mais uma ferida aberta, era uma cicatriz que moldaria quem ele seria dali em diante. Chegando em casa, Ricardo abriu a porta e foi recebido pelo silêncio. Ele se sentou à mesa, encarando um copo vazio. Tanto barulho por dentro, e lá fora só silêncio, pensou. Passou os dedos pelo tampo da mesa, lembrando-se dos jantares com Clara, das risadas, das promessas. Cada memória agora parecia um fantasma zombando dele. A dor não vinha mais em explosões, mas em ondas silenciosas que o sufocavam lentamente. Na estante ao lado, ainda restava uma fotografia intacta. Ricardo, Clara e Eduardo em um churrasco de família. Ele pegou o retrato com cuidado, como se segurasse uma relíquia quebrada. Seus olhos se fixaram no sorriso dos dois. Vocês levaram minha vida embora, disse em voz baixa. Sem hesitar, jogou a fotografia na lareira e observou as chamas engolirem o papel. O estalo do fogo era como um eco da destruição de sua alma. Com as chamas iluminando seu rosto, Ricardo finalmente entendeu que não havia retorno. A vingança o consumiu, mas não curou a dor. Apenas deixou cinzas. Ele respirou fundo, os olhos marejados, e sussurrou: Eu também me perdi. A voz ecoou pelo vazio da sala, como uma confissão tardia. Pela primeira vez, não sentia a raiva de Clara ou Eduardo. Sentia apenas o peso de sua própria ruína. Ricardo se levantou lentamente, caminhou até a janela e olhou a cidade iluminada pela noite. Tudo que fui morreu com vocês, disse em tom baixo, quase um sussurro. Virou-se de costas para a paisagem e deixou a escuridão preencher o quarto. Não havia final feliz, apenas um homem marcado para sempre pela traição. O silêncio que se seguiu foi o verdadeiro golpe final. A constatação de que nada poderia apagar as cicatrizes deixadas pela deslealdade.